Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Que felicidade estar aqui com você, eu novamente, o nosso irmão, o Sr. Ronaldo Moraes. Sr. Ronaldo, bem-vindo. Agradecemos a atenção de todos, agradecemos até a inspiração para esse livro, que tem como tema, nesse capítulo, número 7, o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe, de graça, a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato, que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma nos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma
entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Bom, não podíamos esperar nada diferente do nosso querido Emmanuel. Que lição! Eu até sugiro um dever de casa para todos nós. Quem sabe, depois que você acabar aqui de fazer essas breves reflexões conosco, você possa colocar no papel tudo que você aprendeu, tudo que você conseguiu absorver de conteúdo que você pode levar para a vida. Eu posso até trazer aqui algumas pequenas sugestões, como, por exemplo, a importância do trabalho, a importância do trabalho no bem, a importância da consciência do trabalho no bem. Trabalhar no bem significa que nós somos os verdadeiros beneficiados. Tem uma parte aqui que Emmanuel nos fala que a bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento, ou seja, o sol nos aquece todos os dias, trabalha o tempo todo para manter a vida na terra. As árvores nos oferecem a sombra, a beleza e algumas até os frutos. Isso. Está tudo e todos trabalhando. O universo gira, funciona, se move. A todo momento, tudo está pulsando na criação. Então, nós não podemos, digamos assim, nos isentar dessa responsabilidade. O trabalho sempre. E, naturalmente, o trabalho no bem. Na primeira frase dessa mensagem, se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Nós sabemos que houve uma época, há muito tempo, que parece que o trabalho era uma imposição divina, não é? Mas hoje, à medida que evoluímos, como nos diz aqui Emmanuel, o trabalho passou a ser um complemento, até ligado ao item, a mensagem número 6, trabalho e fé, que você até comentou, não é? Então, hoje, a nossa visão do trabalho, como diz aqui, é nós fazermos esse esforço, tanto mental quanto intelectualmente, como fisicamente, ver que isso tem que ser espontâneo. Perfeitamente. Inclusive, ele nos mostra aqui, né? Por exemplo, hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação, ou seja, através do trabalho nós vamos ganhar autonomia. E não é um trabalho, como o senhor Ronaldo acabou de falar, forçado como um castigo. É um trabalho com amor, com consciência. O professor que vai para a sua escola preocupado com o salário, ele produz e progride muito menos do que aquele professor que, claro, além das suas responsabilidades sociais e financeiras, ele está preocupado com o conhecimento que ele vai passar para ajudar na formação daquelas pessoas, daqueles jovens ou crianças ou adultos, que serão os próximos, digamos assim, advogados, engenheiros, arquitetos e, consequentemente, professor. A profissão, quando aplicada de forma mecânica, tem um prisma, mas quando aplicada com amor, com consciência e devoção naquilo que se faz, muda totalmente a sua participação. Segunda-feira temos um grupo que estudamos a Gênese, o livro A Gênese de Allan Kardec. E essa semana nós estamos estudando um dos itens sobre a criação do universo, não é?
Então a gente percebe que Deus trabalhou e trabalhará sempre para que esse universo cada vez mais se expanda, surjam novos espíritos, todo esse processo. Então a gente percebe que o trabalho divino é um trabalho, digamos assim, de um amor profundo. Então Deus não ia nos colocar, como, repito, foi colocado muitas vezes, uma imposição como um castigo para nós seres humanos, ainda em formação de conhecimento, algo imposto. Muito pelo contrário, ele nos deu essa oportunidade e nos dá para que dentro desse contexto, como o Hugo colocou aqui, também social, nós façamos do trabalho. Por exemplo, estamos agora aqui, estamos trabalhando, não é? Sem dúvida. De livre e espontânea vontade, com alegria e consciente de que o nosso trabalho, aqui ou em qualquer outro local, é um motivo, é uma evolução para nós trabalharmos na obra do Criador. Brilhantemente. Toda oportunidade, não importa se você é pedreiro, encanador, engenheiro, arquiteto, se você dirige uma empresa ou trabalha em uma, colocando amor e consciência, você vai estar trabalhando em prol do outro. A caridade ela pode ser feita de várias maneiras e de várias formas a todo momento. Você pode estar trabalhando onde você ganha o seu salário e o seu sustento, mas se colocar mais amor, você de certa forma está fazendo caridade. Se você de certa forma está ganhando e sendo remunerado, mas você ouve e tem paciência com as pessoas no dia a dia, você está colocando caridade dentro do seu trabalho e aonde tem que ser. Porque não adianta só fazer caridade na casa espírita ou na igreja. A caridade ela é feita todos os dias e é uma forma de colaboração e, consequentemente, de trabalho. Colaborar, apaixonar-se, dedicar sua energia, sua força, sua cultura, seu intelecto em prol do outro e, consequentemente, em prol de si mesmo, muda tudo. E tem uma parte aqui, no quinto, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo, que ele nos fala assim: não vale, contudo, agir por agir, ou seja, ter um propósito. Colocar, por exemplo, amor, dedicação, devoção. Esse é o nosso grande papel. É necessário, e aí no parágrafo seguinte, ou melhor, no outro, né? É necessário nos atenharmos ao prazer de servir, ou seja, servir por satisfação, servir por consciência, servir por amor. Esse é o nosso grande papel, mas ao mesmo tempo é o nosso desafio. Isso. E um exemplo prático aqui, ou no que você colocou, nós temos aqui na camisa, né, do MAP, movimento, trabalho. Amor, trabalho. Ao próximo, trabalho. Então, quando nós abrimos essa consciência, nós vemos em tudo que conseguimos relacionar na nossa vida, é trabalho. Né? Se a gente faz isso de bom grado com amor, ótimo para nós. Agora, aquele que faz ainda o trabalho como, digamos, um castigo... Com obrigação. Com obrigação, a visão é diferente. Não é? E aí, Emmanuel nos fala em seguida, né? O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Muito bom. E as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanece adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Olha, e para fechar todos esses comentários que nós fizemos aqui, e sugerimos você continuar essa leitura. Cada trecho, cada frase tem um grande significado. Então, vale a pena você se debruçar para continuar essas reflexões. Nós aqui queremos só provocar esses estudos. Mas para falar sobre a importância do trabalho, de servir, da consciência, Emmanuel nos diz mais à frente, né? A necessidade de trabalhar por amor, de servir. Ou seja, o trabalho, a consciência, isso, o amor e o serviço. E sempre devemos, no nosso caso aqui, nos espelhar nesta mensagem
Assim como Emmanuel, na sua elevação moral, intelectual, se espelha num dos grandes trabalhadores do universo, que é Jesus. Perfeitamente. Não é? O exemplo que ele nos dá do trabalho, aquele desapego, aquela consciência de que tudo que ele falou, exemplificou e continua nos ensinando, faz parte desse. Aí a gente joga o trabalho como no universo. Porque isso não foi, digamos assim, criado sem o trabalho divino. Sim. Não é? Tudo é um propósito, né? Tudo tem uma consciência maior e tudo é feito através do trabalho, da consciência e do amor. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, e como nosso irmão Hugo lembrou bem, vamos fazer as nossas reflexões sobre o trabalho. Até despertando em nós a oportunidade de trabalharmos com amor. Não é isso? Brilhantemente. Fica aí o desafio e a sugestão para você. Que Deus nos abençoe. Agradecemos pela audiência. Nos encontraremos muito em breve. Até logo. Graças a Deus.